Lívia Pessoa, vamos começar aqui o nosso papo de política? Boa noite. Vamos sim, Aline. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando. E hoje você acompanhou aqui a visita do ministro do STF, André Mendonça. Ele esteve em um evento para falar sobre segurança pública e isso reuniu muitas autoridades do setor, né? Muitas, Aline. E até para quem não era da área, por exemplo, eu fiquei muito instigada com o que foi dito sobre a segurança, porque realmente a criminalidade ela sofre metamorfoses ao longo do tempo, principalmente com a tecnologia, com a internet, então faz com que tenha que haver uma maior fiscalização, mas diferentemente, uma fiscalização mais inteligente do que o próprio crime. Então é muito complicado, exige todo um entendimento maior de como que funciona essa organização criminosa e ele trouxe de uma forma bem didática, até porque ele também é professor, esse entendimento sobre essa nova fase que a gente está vivendo agora. O evento reuniu representantes das forças policiais estaduais e teve como tema principal a atualização dos métodos de combate à criminalidade, utilizando não apenas a força policial, mas também novas tecnologias e abordagens integradas. Na área de segurança, eu preciso de protocolos bem definidos. Os procedimentos precisam ser claros. O policial precisa chegar para fazer uma investigação, atender uma ocorrência, sabendo o iter, o caminho que ele tem que perseguir. E, às vezes, o policial chega lá e não sabe os protocolos básicos. Provas são anuladas, procedimentos são encerrados. Uma manualização dos procedimentos. Isso não é desperdício de tempo, gente. Isso é economia de tempo e eficiência. O governador Rafael Fonteles também esteve no evento, destacando a necessidade de um esforço conjunto para modernizar as forças de segurança do Estado, promovendo também a integração entre as diversas corporações, além de adotar novas tecnologias para fortalecer o combate ao crime. Para ele, é essencial que as polícias se adaptem às novas realidades. Focar em integração e em inteligência. Integração das forças entre si, das forças com o sistema judicial, das forças de segurança também com a sociedade civil, com os outros atores da sociedade e também investir fortemente em inteligência para que o Estado, o aparelho estatal, esteja sempre à frente do crime organizado, que hoje é uma verdadeira indústria. Então nós temos que ter muito investimento em inteligência para a gente poder vencer essa criminalidade que tanto degrada as nossas relações humanas aqui no Brasil. O encontro também teve como objetivo reforçar as relações interinstitucionais em relação à política e também às forças de segurança pública do estado do Piauí. Foram 2 semanas intensas com 3 cursos voltados à governança e gestão da segurança pública, gestão amparada em dados e logística na segurança pública, encerrando com essa aula magna do ministro André Mendonça, que falou sobre governança e criminalidade organizada. O que é a criminalidade organizada? Ela não tem mais uma coluna vertebral, ela se divide em células, ela não tem uma cabeça, ela é um movimento difuso, fluido e assim a segurança tem que se entender. Transformar dados em informação, né? Essa é a função da inteligência e levar essa informação à mão do policial que está na rua, facilitando esse combate à criminalidade. Lívia, o ministro não concedeu entrevista coletiva, não recebeu a imprensa, né? Como já havia sido informado pela própria assessoria do governo. No entanto, a gente sempre fica naquela expectativa de pelo menos uma perguntinha poder fazer, mas de fato o ministro ele foi muito cortês com todo mundo, mas não concedeu entrevista. Bom, e nesse evento, claro que você conversou aí, a gente conferiu, governador Rafael Fonteles falando sobre segurança pública e foi indagado também lá sobre como é que ele está acompanhando o movimento Polícia Legal que está sendo realizado por policiais civis do Piauí que reivindicam melhorias para a categoria. Vamos ouvi-lo. Olha, eu acho que todo movimento ele tem sua importância, temos que respeitar a democracia e claro que esse é um processo de negociação que continua, não apenas com os policiais civis, mas com todas as categorias do Estado. Então, é claro que nós gostaríamos sempre de fazer mais, mas nós temos um cobertor orçamentário que não nos permite privilegiar uns em detrimento a outros. Temos que tratar todos de maneira homogênea. Ou seja, um debate ainda que deve
ter outros capítulos, né? Deve avançar ainda, mas só para o próximo ano, quem sabe. Com certeza, Aline. Esse ano deve, pelo menos, abaixar um pouco essa animosidade, né? Muitas indagações a respeito disso. No entanto, existe já uma conversa que está se mantendo interna entre as autoridades, entre o próprio secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, em que há um entendimento de compreender quais são as demandas, conversar não só com o governador, mas com toda a equipe técnica que compõe ali essa pasta, para poder saber o que será feito a partir do próximo ano, já que já estamos no final deste. E é importante, né, esse acordo chegar, porque são muitas as operações que estão sendo realizadas desde o início dessa gestão. Só o Draco, por exemplo, foram mais de 100, mais de 170, salvo engano, já até perdi as contas, a quantidade de operações que são realizadas exatamente para combater a criminalidade, o envolvimento de facções, o crescimento, né, dessas facções no estado do Piauí. Então, esse é um assunto bem delicado que certamente não sai do radar do governador, né? Exato, Aline. Mas olha, o Senado aprovou o principal projeto de regulamentação da reforma tributária que trata do imposto sobre consumo. O texto volta à Câmara dos Deputados com novas possibilidades de redução dos futuros tributos, como na conta de água e com mais itens na cesta básica, como a inclusão da erva mate. O Senado Federal aprovou nesta quinta o principal projeto que regulamenta a reforma tributária no país. O texto define regras para a cobrança de 3 novos impostos sobre o consumo e reduz a carga tributária de medicamentos e produtos da cesta básica e carnes. Após um período de transição de 5 anos, até 2033, a matéria estabelece a unificação de 5 tributos, com a cobrança sendo dividida em 2 esferas: federal, com a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, e estadual e municipal, com o imposto sobre bens e serviços, o IBS. Dentre as principais alterações, a reforma estabelece um imposto adicional para as apostas esportivas. O texto também determina o cashback para famílias de baixa renda em todo o Brasil. Pela legislação, a regulamentação da reforma tributária volta agora para a Câmara Federal, onde deverá ser finalizada. Para a bancada piauiense, o presidente Lula deverá enfrentar dificuldades para votar o texto na Câmara. Essa reforma moderniza o sistema tributário brasileiro, dá mais eficiência na arrecadação, diminui a sonegação e não aumenta a carga tributária. Para os parlamentares, o desafio será tornar o texto mais justo, beneficiando a população mais pobre, sem prejudicar o mercado financeiro. A gente quer o Brasil grande. Eu quero um Brasil pujante na sua economia, mas não podemos esquecer daqueles mais necessitados, que têm dificuldade com o salário mínimo de estar comprando a sua cesta básica. Ter acesso à educação, ter acesso à saúde, esse é o papel que cada parlamentar deveria e tem que ter. E cada vez mais perto de se finalizar todo esse processo, né, da reforma. Isso, Aline. Lembrando que sempre é uma transação e uma transição, na verdade, que é de forma gradual, não é imediata. Agora está no momento de votação. Ela saiu do Senado, voltou para a Câmara dos Deputados, deve ter uma aprovação muito rápida, já que as demandas ali das bancadas, tanto da bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada mais conservadora, industrial, todas estão muito alinhadas nessas mudanças. É um requerimento que, inclusive, tem um tom muito econômico, então faz com que seja mais simples ali dentro do Congresso Nacional. E a partir disso, depois que for aprovado esse texto, ele irá para a presidência da República para que o presidente Lula, imediato, né, não necessariamente agora por conta da sua recuperação da saúde, mas ele deva aprovar ali aquele requerimento se já se tornar uma realidade no Brasil nos próximos anos. Mas é gradual, não é imediato, afinal muda-se muita coisa, principalmente a taxação dos impostos aqui no Brasil. Como se falou, é uma transição, vai ser ano a ano que vai ser sentida pelos brasileiros. O Tasso Cruz foi quem fez essa reportagem, né? Você viu aí o deputado Júlio César Lima, aproveitou também para falar sobre política com o deputado e ele já confirmou que está tudo encaminhado, já está todo o entendimento entre PSDB e PT por meio de reuniões com o governador Rafael Fonteles
e confirmou que ele, Júlio César, vai sim ser candidato ao Senado em 2023. Um assunto que já mexeu com o PSD, quase deu uma estremecida, mas depois a gente vê que tem um alinhamento novamente. É uma discussão que já está se tornando cada vez mais longa, né, a respeito de 2026, muito antes do que da eleição chegar. Mas é natural, a base ela inchou, ela se tornou cada vez mais a acumuladora de aliados, então isso faz com que haja uma busca por espaços e, consequentemente, um ciúme aqui e acolá. No entanto, existe também essa perspectiva de que o PSD ele possua mais protagonismo por conta das eleições de 2024, que teve uma presença muito forte nos municípios, teve ali uma aderência muito grande desses líderes políticos à candidatura de Georgiano Neto, que deve ir para a Câmara Federal, disputar uma vaga na Câmara Federal pelo MDB ou pelo PSD, e também o nome de Júlio César já na vaga majoritária para o Senado, que é uma articulação que vem acontecendo há muito tempo e faz com que haja todo um entendimento em relação a isso. Claro que existem discussões, né? O PT, inclusive, já foi falado, na própria matéria, o deputado federal Flávio Nogueira, que é do Partido dos Trabalhadores, também já questionou esse direito de poder disputar a vaga no Senado pelo PT, então existe ainda muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas a certeza é que Júlio César será candidato. Então vamos ouvi-lo sobre o que ele falou em ser candidato em 2026. O governador já sinalizou também para nós e reafirmou a participação do nosso partido na chapa majoritária dele. O dele é o PT, que vai ter os 2 cargos, pelo que eu sei, não sei se vai dar vice para o MDB, como é hoje, mas as 2 vagas de Senado, uma é do MDB, o senador Marcelo, e outra é do PSD, que, como presidente do PSD, esta vaga será disputada por nós. Os 2 partidos da base aliada do governador Rafael Fonteles, né, que confirmaram sim, inclusive o próprio Rafael Fonteles, que estava nesse evento que você foi hoje com o ministro André Mendonça, falou sobre isso, né? Isso, Aline, até porque, né, não consigo resistir a fazer uma perguntinha sobre política partidária. Ainda que seja um evento sobre segurança, sempre tem também as perguntas sobre política. Questionei ao governador a respeito disso, sobre esse posicionamento de Júlio César em ser um dos nomes cotados por fazer parte da base governista em 2026 para o Senado, e o governador, ele sempre tende a ser muito diplomático, não gosta cauteloso com as palavras, não gosta de dar muitas certezas, principalmente por faltarem ainda 2 anos para a eleição, e realmente a política ela é uma arte de diálogo, mas fala que o PSD ele tem sim o seu espaço dentro da base e principalmente dentro da chapa majoritária de 2026. Eu tenho dito aqui, 2026 nós vamos tratar em 2026, mas é obviamente previsível que os partidos hoje que fazem parte da nossa base aliada estejam juntos na chapa de 2026, mas nós vamos tratar em 2026. Eita vaga disputada, hein? E como é? Mas como diz o senador Marcelo Castro, é um emprego maravilhoso. Ele mesmo diz. Então, e continuando a frase de Marcelo Castro, tudo é impossível, ou nada é impossível, menos Deus pecar. Eu acho que é assim que é a frase que ele fala. Acho que é por isso. Eu acho que é essa. Por aí. E aí, isso diz muito sobre esse contexto, né? Dessa disputa por essa vaga. Ainda é disputar para saber se vai concorrer, porque são só 2 vagas. Isso. A mesa é grande. E tem também a oposição. Quando a gente fala, é porque muitas vezes os telespectadores eles ficam até confusos com essas terminologias políticas, mas são 2 vagas oficiais que estão ali para serem ocupadas em 2026. No entanto, existem esses candidatos que se articulam para ter um apoio para essa vaga, para disputar essa vaga. Então, tem as 2 vagas que seriam disputadas pelos aliados do governador, do governo do estado, que nesse caso, nesse momento, seriam ali Marcelo Castro pelo MDB e Júlio César pelo PSD. E tem a oposição, que até o momento possui apenas um nome que disputará essas 2 vagas, que no caso será Ciro Nogueira, do Progressistas. Então existe já esses 3 nomes que buscam espaço para disputar essas vagas. Bom, vamos falar sobre a futura administração da capital, de Teresina. Ontem a gente falou aqui, Lívia, sobre um encontro, uma reunião entre o prefeito eleito Silvio Mendes e
membros da empresa Águas de Teresina, uma espécie de acordo, né, que teria sido firmado para melhorias no saneamento, inclusive até no trabalho que vem sendo feito nesse pós-serviço, no pós-trabalho de obras, para deixar as vias melhores, porque tem muita irregularidade nas avenidas. Pois hoje o prefeito eleito Silvio Mendes, ele falou novamente, detalhou, né, sobre esse acordo com a concessionária de abastecimento, Águas de Teresina, e pautou em 3 pontos principais vistos como problemas na capital. As obras em vias públicas, né, os reparos que precisam ser feitos após essas intervenções. Vamos ouvir. Primeiro, todas as valas provocadas pela expansão, seja da rede de água, seja de esgoto, serão recompostas, serão reconstruídas, porque tem buraco pela cidade inteira. Então, vão ser feitas 10 grupos de pessoas da Águas de Teresina e da prefeitura que vai assumir para poder percorrer toda a cidade e dizer onde é que tem que ser feito o conserto. Segundo, como é que será feito? Que qualidade de asfalto será colocado lá, que o que está aí é muito ruim. A cidade toda sabe disso. Nós compramos 2 usinas de asfalto, eu comprei uma, o Firmino comprou outra, então poderá ser feito através das usinas da própria prefeitura e se faz um encontro de contas. Vai sair mais barato para que a gente possa voltar à cidade que a gente deseja e tem direito. Segundo o acordo, é que não só garantir a expansão da rede de água para todos os Teresina ter direito à água potável, como a expansão da rede de esgotos, também atender os 9 núcleos urbanos que Teresina possui. São eles: Boa Hora, Cerâmica Sil, Fazenda Real, Jordânia, Santana, a usina Santana, que é um povoado já grande, o Tabocas, Torrões, Santa Helena e o Salobro. O terceiro ponto, se você me permite, é esclarecer sobre essa história da taxa do esgoto e do uso da rede de esgoto. Por exemplo, no Mucambinho, está sendo cobrada a taxa de esgoto sem ter rede de esgoto. Ora, não é justo, não é? Então, que seja suspensa essa cobrança e só deve pagar aquele que tem uso. São muitos pontos, né, que foram tratados ali, né, mas o que é bom é que ele está falando sobre coisas que os teresinenses já vêm reclamando há bastante tempo. A questão das cobranças, por exemplo, dessas taxas, antes mesmo de começarem a ter o benefício do serviço e serem cobrados, é algo que já chega aqui para a gente, né, na TV, na emissora, há bastante tempo. O prefeito já tratou sobre isso também, antecipando as ações para o futuro. O futuro que está bem aí, né? Com certeza. E dos próximos dias o futuro já chega, Aline, e chega também essa responsabilidade compartilhada, porque por mais que a gestão pública ela tenha, assim, as suas responsabilidades, os seus afazeres em relação a monitorar, a fiscalizar, também é preciso que haja uma participação, uma celeridade da empresa. Então, essa conversa, esse diálogo, ele abre espaço para que isso ocorra de uma forma mais salutar para a população, já que interfere não só diretamente na questão do saneamento e do esgotamento, que remete à saúde, qualidade de vida e todo um bem-estar social mesmo para a sociedade e para a população de forma específica, individual, em cada localidade, mas também para a própria mobilidade urbana, para esse deslocamento urbano, na zona rural também, que existe uma dificuldade. Então, tudo isso vai ser uma responsabilidade que deve ser trabalhada diariamente, continuamente, já que é uma reclamação longínqua e que existe ali todo o seu embasamento social para que ela se mantenha por um tempo. Bom, o futuro prefeito de Teresina também anunciou a ampliação do trabalho de fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Serviços Públicos de Teresina, ARSET. A partir da próxima gestão, o órgão vai ser responsável também por fiscalizar contratos de coleta de lixo, asfalto e iluminação pública. Mas agora se impõe outra necessidade. Vai se ampliar o seu poder para fiscalizar também a limpeza pública, a iluminação pública e o asfalto. Quantos buracos tem na rua que a gente reclama? Vai ser papel dela. Claro que ela vai ter que se adequar a essa missão. Por quê? Porque nós decidimos também que a ETURB é quem vai coordenar esses serviços.
limpeza pública, asfalto, iluminação e também a questão da legalização fundiária, para que todos tenham o papel de dono, de proprietário do pedaço de chão que mora. Lívia, hoje o prefeito também falou sobre ações que podem ser desenvolvidas com a prefeitura digital, que ele está chamando, né? Isso, é a tecnologia chegando a Teresina, né? Já existem, claro, ações, já existem alguns pontos que já tem essa melhora, já tem esse aperfeiçoamento, mas existe um projeto que o prefeito de Teresina eleito, Silvio Mendes, está já com esse ímpeto de desenvolver de forma mais ampla, de forma mais dinâmica para toda a administração pública da cidade, para que haja, de fato, essa tecnologia de ponta a ponta, em todos os serviços fornecidos, em toda a burocracia que muitas vezes é cansativa para o próprio cidadão. Então, é uma busca por trazer benefícios para a população. Inclusive, muito baseado ali no modelo que existe já em Recife, promovida por João Campos, que até uma frase que o prefeito fala lá, que não é promover benefícios para a população, é fazer com que ela tenha acesso a eles. Então, eu acho que é isso que é o mais importante. Não basta ter vacina, não basta ter escola, não basta ter vaga na creche, se a população não tem acesso. Então, fazer com que chegue até a população é essencial, e entendi pela conversa que tive com o prefeito eleito Silvio Mendes e também pela própria reportagem que o Tárcio Cruz trouxe, de haver essa meta, esse objetivo, fazer com que haja acesso para a população. Vamos ouvi-lo então. O contrato da internet da prefeitura, que cuida das finanças, da matrícula da criança na rede, ela se encerra agora em dezembro e ela não pode parar, porque senão o ano letivo não começa. Então essa discussão está sendo feita. E uma outra questão não menos importante é a questão do alvará. O alvará de construção, que permite abrir emprego para pedreiro, eletricista, carpinteiro, servente, quanto a gente precisa de emprego. Então, é tornar a prefeitura digital, que nós prometemos, está aí. É o passo mais objetivo que a gente tem. Para garantir que um alvará será feito agora de forma autodeclaratória, acabar com essa burocracia infernal de passar pelo meio ambiente, até pelo S-Transpass. O que é que tem a ver? Então, ela vai se limitar a ver os recursos. Quem constrói vai entregar um checklist dizendo que a lei obriga você a cumprir isso, isso e isso, a largura da escada, a porta, não sei o quê. E ele vai construir rapidamente para voltar a gerar empregos e, naturalmente, a prefeitura fiscalizar, mas com a obra em andamento. Tem construtora que demora aqui 2 anos entre o pensar e o começar a construir. Isso não é razoável. Nós vamos tentar, a nossa meta é dar um alvará de construção em até 72 horas. Lívia Pessoa, vamos encerrar a sua participação hoje aqui falando sobre a melhora de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula publicou hoje um vídeo em que aparece pela primeira vez caminhando nos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula teve alta hoje da UTI após 3 dias internado. Nessa imagem, então, Lula está acompanhado do neurocirurgião Marcos Stavali. É isso mesmo? Isso. Se não for, agora é. Também da mulher dele, a primeira-dama Janja. E ele está com curativo na cabeça, agradeceu as orações, a apoio também que recebeu nos últimos dias. Diz que está firme e forte. A cirurgia de Luiz Inácio Lula da Silva foi realizada na madrugada da última terça-feira para retirar uma hemorragia no cérebro após uma queda que sofreu em casa 1 mês atrás, queda no banheiro. Exato, Aline. Como diria o Mano Ferrer, está tinindo ali Lula, principalmente com essa ideia, claro, tudo é muito planejado, ou até mesmo tem uma ideia de fazer com que haja uma tranquilização. Tranquilizar a todos os apoiadores e políticos que o acompanham, porque havia um temor em torno do estado de saúde do presidente Lula, muito se especulava que ele não estava se recuperando tão bem, que não havia uma estabilidade no seu estado de saúde, mas com esse vídeo andando, saindo da UTI, já com essa frase firme e forte, já mantém ali uma tranquilidade maior para aqueles que o acompanham. Muito obrigada, Lívia. Bom fim de semana. Para nós, Aline. Até amanhã. Até amanhã para a gente, mas para vocês, até segunda. Festa da firma. Amanhã.